jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Amém. Então vamos assentar. Agora vamos chamar a linda Seira aqui na frente. Que honra, que alegria ter a CI tão linda aqui com a gente. Obrigada. Linda assim, sua conta. Linda sim. Esse aqui entra? Som? Ah, tá. Deixa assim, esse problema. Eu fico com ele na mão. De boa. Quem é esse copinho? Gente, que bom retornar aqui. Já faz um tempinho que eu vim a ver. Eu tenho a impressão que eu vim numa EBF da última vez, não me lembro mais.
Realmente eu não sei se foi numa IBF, se foi num culto de domingo à noite, em culto infantil, eu acho. Não sei. Mas eu vim aqui, estou de volta, que bom. É um privilégio estar aqui, rever muitas queridas. Gente, agora que eu vi que é ela. Conhecer gente nova, tem os rostinhos que eu nunca vi, mas mais maravilhoso é poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Gente, eu me sinto tão honrada. E eu tenho tido assim, um privilégio enorme de estar contando do que Jesus tem me ensinado na caminhada. E hoje o nosso tema é muito bacana, né? Quem não gosta de falar de beleza, todas lindas, que coisa boa. O texto que eu trouxe é uma mensagem que eu compartilhei já há um tempo atrás, já faz um bom tempo, a primeira vez foi no culto rosa, lá na 4ª ITT. E hoje eu vou compartilhar novamente com vocês. E quando a Manu me convidou, eu pensei, caramba, é tudo isso mesmo. Eu fui revisitar esse texto, olhei, orei, falei, é bem isso. Então, por que eu acho tão importante falar disso? Falar de nós enquanto mulheres belas, né? É porque eu e você, acho que a maioria de nós, não sei se maioria, mas uma boa parte de nós, nascemos por volta da década de 60. Já sabem que eu tenho mais de 50. 51. E nessa época, era a época da ditadura no Brasil. E quem estudou história sabe que esse período da ditadura militar pode ser definido como sendo o período da política brasileira, em que os militares governavam, não é verdade? Foi uma época que durou 21 anos, de 64 a 85, e foi caracterizada pela falta de democracia, pela supressão de direitos constitucionais, por censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Então, essa é uma marca daquela época. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje, com o nosso tema? É porque, embora não estejamos mais nesse regime, nós estamos debaixo de um outro regime, a maioria de nós. Muitas de nós estão escravizadas por uma ditadura que um escritor que eu gosto muito chama de a ditadura da beleza. Já leram esse livro? Augusto Cury? Exatamente. Então, vejam, em pleno século XXI, mais de 3 décadas depois, nós vivemos sob esta ditadura. E essa é uma ditadura que tem sido imposta e difundida em larga escala pela mídia. Tem por detrás dela homens, mulheres, muitas vezes inescrupulosos, que só visam isso aqui, ó, somente dinheiro, lucro. E há um forte apelo, não é, nessa ditadura pela valorização da estética. Então, revistas, televisão, outdoors. O que eles expõem normalmente para nós? Corpos esquálidos, não é? Mulheres macérrimas. E aí, aquele ideal de corpo perfeito, que é o tipo magro, cabelos lisos, coitada de nós crespinhas, não é? Normalmente loiras, nada contra as loiras, tá, gente? Mas esse é o modelo que normalmente se divulga, não é verdade? Então, normalmente, o tipo de beleza difundido é uma mulher loira, magra, cabelos bem sedosos, pele lisa, olhos verdes ou azuis, uau! E dá-lhe lentes, né? Seios volumosos, bumbuns também. Não sei como é que consegue conjugar tudo isso, né? Porque ser magra e, ao mesmo tempo, ter bumbum e ter seios volumosos só com muito silicone, e haja silicone, né? Então, na verdade, o que a gente vê é que nós vivemos numa cultura hedonista. O que é cultura hedonista?
é a questão do prazer como a sede de tudo. É a viver pelo prazer. Então, nesse tipo de mundo que eu e você vivemos, uma mulher tida como sensual, ela não é valorizada, infelizmente, nem pela sua sensualidade em si, mas pela ideia do prazer que a sensualidade gera. Então, para o mundo aí, uma mulher, ela não é valorizada pela aparência, na verdade. Ninguém se engane. Mas é porque ela é tida como uma máquina de gerar prazer. Então, quando se difunde essas imagens todas, o homem que vê, ele está pensando no que ele pode receber daquele corpo. Infelizmente. E as pessoas vivem nesse padrão. E aí, irmãs, o caminho, muitas vezes, que o padrão de beleza faz é o da deformação. Por quê? Acaba sendo algo doentio. Vocês lembram das modas que já passaram aí da mulher fruta? Era mulher melão, não era? Mulher melancia, mulher pera. Mulher maçã também? Essa parte eu não sei. Aquela que foi conhecida apenas por mulher melão, ficou destacada na mídia durante alguns meses. Hoje a gente nem ouve falar mais dela, ninguém lembra mais da cara dela. E esse é um exemplo clássico de desvalorização, porque essa mulher, melão, ela foi valorizada como objeto de prazer. Ela não foi valorizada pela sua facilidade de comunicação, pela a forma de falar, porque ela tinha um alto cargo empresarial, porque ela era bem-sucedida, não. Era o seu corpo rebolado, tido como sensual, que enlouquecia as pessoas. E isso foi feito com que ela fosse objeto de desejo por homens do Brasil inteiro. Isso eu retirei de um blog de Júlio Neto, Padrão de Beleza Atual. Então, essa é uma das marcas da nossa sociedade. Pensem nas academias. Gente, eu detesto academia. Especialmente naqueles horários assim que bomba, que aí você vê um desfile de mulheres. Já repararam? Os macacões novos, né? Gastam uma fortuna e fotografam e posam, e aí andam e dão uma olhada no espelho para ver se alguém está observando. Gente, o negócio é agoniante. Não que a gente não precise se exercitar, tá? Eu não estou pregando contra exercício, não, por favor. Na verdade, o que a gente vê nas academias é uma verdadeira obsessão pelas curvas perfeitas. E nesse ambiente, o que vale, infelizmente, não é nossa cabeça, se nós temos uma mente brilhante, se somos mulheres capazes, se somos mulheres batalhadoras, isso não faz diferença, infelizmente. O que a gente vê também em excesso é maquiagem em excesso, desde logo cedo. Crianças desde pequenas com a carinha borrada, sabe, sobrecarregada. Deixam de ser crianças tão cedo, né? Aquela correria para ser adulta, desnecessariamente, porque quando a gente vira adulto, a gente quer ficar criança, né? Não? Fica adulto, você não quer mais envelhecer, você fica, ai, que coisa, que saudade dos meus 15, né? 36 anos já se passaram, olha, fala sério. Por quê, irmãs? Porque queimou-se etapas. Antecipa-se coisas que não eram necessárias e deixa de se viver o momento, a fase que elas são. Então, irmãs, vocês têm menininhas pequenas, não acelerem, não fiquem querendo vestir seus filhos como adultos, deixe ser criança, deixa brincar, vista como criança, porque, olha, tudo isso é o capital por trás. Mas o que mais que a gente tem visto? A cada dia surgem novos tratamentos anti-envelhecimento, não é não? Aqueles anti-estrias, anti-celulite, anti-isso, anti-aquilo. E outra coisa, há um aumento assustador de cirurgias plásticas. Lipoaspiração, silicone nos bumbuns e nos seios, botox. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica publicou no site Corpo e Saúde que o Brasil é o segundo no mundo em cirurgias plásticas. Só perde para os Estados Unidos. Anualmente, e olha que esse dado ainda é antigo, não é atual, não. Eu não atualizei.
Deve ter está chegando já o primeiro, hein, se calhar. Mas quando eu pesquisei, dizia que anualmente são realizadas aproximadamente 1.700 cirurgias plásticas. Destas, 88% são estéticas. Ou seja, elas não tinham necessidade de ocorrerem. E detalhe, desse monte de cirurgia de mais de 1 milhão, só 18% é em homens. Então, nós somos o público-alvo desse tipo de coisa. E a coisa mais que me chocou é que, em 2009, cerca de 130 mil crianças ou adolescentes se submeteram a operações plásticas por questões estéticas. Quem está influenciando essa geração? Mas tem mais umas coisas que marcam a nossa sociedade. Inúmeros transtornos alimentares por causa dessa ditadura da beleza. O primeiro deles, a bulimia nervosa. Bulimia nervosa quer dizer comer compulsivamente, seguido por métodos compensatórios, como um vômito induzido. A pessoa come, 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 e aí fica com peso de consciência, porque vai engordar, ela põe o dedo na boca e vai lá para vomitar. Ou o uso de laxantes, prática de exercícios extenuantes para evitar ganho de peso, pelo medo exagerado de engordar, na maioria das vezes jovens ou adolescentes. Outra coisa, outro transtorno, anorexia nervosa, que já é o contrário. Enquanto a bulimia nervosa come, 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 depois luta para acabar com o que comeu, a anorexia é marcada pela busca implacável pela magreza. Então, ela não come e vive criando estratégias para perda de peso. Ela tem uma verdadeira obsessão por perda por peso. Ela crê que está gorda, ainda que esteja magra, excessivamente magra. Atividade física em excesso, como consequência da valorização excessiva da magreza e preconceito com a gordura, é o que a gente vê. Dietas rigorosas, absurdas, fazem com que as pessoas se tornem escravas de calorias e de rituais alimentares. E aí ela se isola. Porque como é que ela vai participar dos eventos familiares? Tem comida, tem churrasco, tem pizza, tem bolo, não dá para ir, cara. Estou emagrecendo aqui, tem que ficar de boca fechada vendo o povo comer, então ela se isola. É assim que acontece. Mas tem mais um transtorno, a vigorexia. Vigorexia é a busca pelo corpo musculoso, e aí, para que isso ocorra, a pessoa não se contenta apenas em malhar, ela vai para os suplementos. Não é? Os anabolizantes. E nós tivemos, há pouco tempo, um rapaz da Quarta Igreja que morreu por uso de anabolizante. Então, olha que triste, gente. Então, essas coisas não acontecem lá fora apenas. Elas estão entrando no meio do arraial de Deus. Nós estamos sendo influenciadas. Nós estamos nos deixando levar por isso. E muita gente se destrói em busca da perfeição do padrão de beleza que lhes é imposto. E aí eu achei uma música que eu fiquei impressionada. Olha o que diz essa letra. Cirurgia de lipoaspiração. Pelo amor de Deus, eu não quero usar nada nem ninguém. Nem falar do que não sei, nem procurar culpados, nem acusar ou apontar pessoas, mas ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética ideal é muito menos lipoas e muito mais piração? Uma coisa é saúde, outra é obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu. Hoje Deus é a autoimagem, religião é dieta, fé só na estética, ritual é malhação. Amor é cafona, sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem. Gordura é pecado mortal, ruga é contravenção. Roubar pode, envelhecer não. Estria é caso de polícia. Celulite, falta de educação. Filho não sei de quem bem-sucedido é exemplo de sucesso. A máxima moderna é uma só. Pagando bem, que mal tem?
a sociedade consumidora, a que tem dinheiro, a que produz, não pensa em mais nada além da imagem. Imagem, imagem, imagem. Estética, medidas, beleza, nada mais importa. Não importam os sentimentos, não importa a cultura, a sabedoria, o relacionamento, a amizade, a ajuda, nada mais importa. Não importa o outro, o coletivo. Jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição política. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada. Ok, eu também quero me sentir bem, quero caber nas roupas, quero ficar legal, quero caminhar, correr, viver muito, ter uma aparência legal, mas uma sociedade de adolescentes anoréxicas e bulímicas, de jovens lipoaspirados, turbinados aos 20, não é natural. Não é, não pode ser. Que as pessoas discutam o assunto, que alguém acorde, que o mundo mude, que eu me acalme, que o amor sobreviva. Cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Herbert Viana. Pedras falando, irmãs. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Eu fiquei impressionada com essa letra. Falei, gente, essa letra tem muito a nos ensinar. Alguém preocupado com coisas tão sérias que às vezes nós deixamos passar batido, ou então a gente vai junto, no embalo. Não é verdade? Deixamos nos levar. E aí, irmãs, você deve estar pensando, caramba, então eu não vou me cuidar? Sim! Olha o que diz Efésios, capítulo 5, verso 29. Acharam? 5, 29. Vamos ler juntas? Acho que a minha versão é diferente da de vocês. Mas não importa. Eu vou ler primeiro. E aí vocês leem logo após mim, tá bem? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Leiam. Ok. Paulo, escrevendo à igreja, está mostrando que é muito natural que a gente cuide da gente. Cuida do corpo, alimenta, não é não? A gente se cuida. E é natural que a gente faça isso. Então, na verdade, nós precisamos ter o que, irmãs, nessas questões? Equilíbrio. Porque a gente sabe que sedentarismo também mata, certo? Se você não se movimentar, né, as professoras de educação física, né, Adriana? O que vai acontecer? A gente vai travar mesmo, a gente vai estar acumulando gorduras onde não deve. Se a gente comer demais também, a gente está pecando, que é gula, viu, irmãs? Então, a questão não é malhar, caminhar, não é poder não comer, não é isso, nada disso. A questão toda é o desequilíbrio. Porque cuidar do corpo, da saúde, da estética, por si só não está errado. O problema está na supervalorização desses aspectos. Porque, irmãs, a estética, ela existe para o ser humano, e não o ser humano para a estética. Simples assim. Eu uso a estética, não é? Para o meu bem. Mas eu não posso ser escravizada por ela. Aliás, a Bíblia diz que eu não posso permitir que nada me domine. Nós somos livres, nós acabamos de ouvir que conheceremos a verdade nos libertará. E nós encontramos a Cristo, Cristo habita em nós, e a partir do momento que Cristo vive em nós, nós não podemos mais agir de acordo com o que essa mídia, com essa ditadura está dizendo aí. Os valores que nos regem são outros, são os daqui. E a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso ter esse discernimento. Cuidar, então, de nós é importante. E não é raro que esse excesso de preocupação com a beleza e a estética
às vezes estão a serviço de evitar confrontos com a realidade, ou seja, para fugir da frustração, do medo, da angústia, as pessoas cuidam da aparência para tentar camuflar o que não está bem dentro delas. Por isso a importância de cuidar prioritariamente do que está dentro de nós, porque isso é o que de fato importa. O que importa é a essência humana, é o que está dentro de nós. Isso sim nos faz belas. E olha que Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, capítulo 3, ele nos dá uma dica fantástica. Olha o que ele fala. Capítulo 3, de 3 a 4, ele diz, olha, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, a beleza que eu e você, mulheres cristãs, precisamos cultivar é essa beleza. A que não fenece, é a que de fato permanece. E aí, como a gente deve agir, então, diante de tudo isso? Diante dessa desenfreada busca por beleza, por aparência, não é? O que a gente precisa fazer? Primeiro, como mulheres de Deus, lembrar que a gente tem que cuidar do nosso corpo, sim. Ok? Ninguém tem dúvida disso, certo? Cuidar do corpo, a Bíblia diz que o corpo da gente é templo de quem? Do Espírito Santo. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. E o texto que a gente leu em Efésios diz que aquele que ninguém odeia o seu corpo, mas cuida dele, nutre. Então, alimentar significa nutrir, sustentar, munir, abastecer. Então, diz que a gente alimenta e que a gente cuida. Então, além de nutrir, nós precisamos prevenir-nos, cuidar, dar atenção, ter zelo. Irmãs, e como é que a gente faz isso? Alimentar é como? Comer mesmo. Comer tudo? Tudo que der vontade, tudo que der na telha? Não. Não podemos comer tudo que dá vontade. Mas a gente não precisa se privar. A gente precisa ter equilíbrio. Né, nutricionista? Me ensinaram que uma boa dieta ela tem que ter tudo. Com boas doses, né? Então, eu não preciso deixar de comer um docinho, mas eu não preciso comer um pote. Eu não preciso deixar de comer pizza, mas eu não preciso participar de um rodízio e comer 10 pedaços. Eu posso comer 2. Hã? Ou 1. É que eu sou mais generosa. É por isso que eu estou acima do peso, boba. Na verdade, a gente precisa de equilíbrio. Cuidar, fazer uso de alimentação saudável, sim, não ficar só nas massas, como eu gosto, inserir as verdurinhas deliciosas que papai fez, as frutas na dieta, sim, na dieta que eu digo no dia a dia mesmo, não é só comida. Estar atenta às taxas de exame, irmã, porque se você tem problema com açúcar e continua comendo açúcar, você não está sendo uma boa mordoma do seu corpo. Então, cuidado. Evite alimentos que fazem mal, doces para os diabéticos, gordura para o problema de colesterol. Na verdade, a gente só precisa ter o domínio do Espírito Santo. Porque se a gente tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito, a gente vai ter controle, inclusive, sobre o que a gente come. Então, não, essa conversa, não dou conta, não dá conta, porque você está precisando do domínio do Espírito Santo na sua vida. Domínio próprio. Isso é alimentando o corpo. Agora, cuidar do corpo, como? Realize atividade física, sim. Faça caminhada, pedale. A Bíblia diz que o exercício corporal é pouco proveitoso quando comparado à prática da piedade. Isso diz lá na carta de Paulo a 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4:8. Mas a Bíblia não fala que a gente não deve se exercitar. Ele diz que é pouco proveitoso para a piedade. Mas ele tem proveito. Só que eu não sou escrava da academia. E eu vou malhar
para cuidar da minha saúde. Não vou porque eu tenho que ter tanto de quadril, tanto de cintura, tanto no braço. Que conversa fiada é essa? Não é esse o objetivo da gente. Não pode ser. Cultive também o hábito de primar por uma medicina preventiva, irmãs. Visitas periódicas. Tem posto de saúde, não é verdade? A gente tem mania de deixar o leite derramar, né? Só para depois ir lá vigiar. Não, vá, verifique as suas taxas, uma vez por ano, faça os exames de rotina. Cuidar do corpo, é bíblico. Vigie também, não apenas cuidando do corpo, mas cuide da mente. Cuidado com o que entra na sua mente. Já viram aquele ditado que mente desocupada é a oficina do diabo? E às vezes a gente perde um tempo absurdo, recebendo um monte de coisa ruim, lixo, que não vai nos ajudar em nada. Vigie o tempo que você gasta com a internet, vigie o tempo com as novelas. Aliás, se você puder abolir novelas, você não vai perder nada. Eu fui liberta das novelas, gente, eu estou tão feliz. Eu era escrava, eu reconheço, era. Mas são uns aninhos já, graças a Deus. Acho que uns 10. Que eu assumi a seguinte postura: ao invés de ver novela, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um bom texto, eu vou escrever uma carta, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos perder meu tempo com a novela. E olha, e a gente só tem a ganhar, viu? Porque fala sério, o que essas novelas têm de bom, gente? Especialmente as da Globo. O que ela difunde? Estupro, homossexualismo, prostituição, adultério. De repente, você está lá torcendo pela outra, pela amante, que a amante é boa, a esposa é uma carrasca, uma megera. Já perceberam que é assim? Eles fazem de um jeito que você, de repente, está torcendo pelo que é errado e achando normal o que não é normal. Eles querem que a gente engula para baixo, fazer com que a gente torne comum o que Deus não considera. A nossa mente está sendo disputada por Satanás. A mente dos seus filhos também. Então, vigie. Porque como é que a nossa mente é povoada? Pelo que a gente ouve e vê. Então, cuidado. Não empreste seus olhos nem seus ouvidos para o que não deve. Filipenses 4:8 diz o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Guarde a sua mente. Zele do seu corpo, sim, sem extremismo, irmãs, porque todo extremo, todo exagero é prejudicial. A palavra diz lá na carta de Paulo a Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não permitirei que nada me domine. E lá no verso 23 do capítulo 10, diz que nem tudo me edifica. Então, eu preciso saber o que me edifica de fato. Essa precisa ser nossa preocupação. Porque nós não podemos deixar a vida nos levar como as pessoas levam por aí. Nós somos chamados a viver de um jeito diferente, não é verdade? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, somos forasteiros, e as leis que nos regem, que nos direcionam, que nos movem, não são as leis daqui, são as leis do céu. Nossa pátria, nosso destino, amém? Então, que a gente, de fato, observe esses critérios que a palavra diz. E aí, que critérios a gente deve ter, então? Primeiro, considerar que nosso corpo é santuário, casa do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Segundo, checar se a minha atitude produz glória a Deus. Porque a Bíblia diz para a gente glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo glorifica a Deus? Continua. Mas não glorifica a Deus? Pé no freio. E nós temos o poder do Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar a dizer não. Você não é mais escravo das suas vontades, irmã. Nós éramos escravas do pecado, mas agora não. Somos libertas do poder do pecado. E pensar, qual é a motivação para eu me cuidar e me arrumar? A casada tem um ótimo objetivo, biblicamente amparado, não é não, meninas? O que a Bíblia diz sobre a mulher casada?
que ela, quem lembra? Se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar a quem? Ao marido. As solteiras não têm essa preocupação. As solteiras se preocupam em agradar a Deus, a casada em agradar ao marido. Fechou. A sua preocupação em estar linda e maravilhosa é para o seu marido? Amém. Então fique linda e maravilhosa para ele. Agora, se ficar linda e maravilhosa é para usar o seu corpo como isca no seu ambiente de trabalho, para o seu colega olhar para você e dizer, uau, está errado. Não existe nenhum olhar de um homem que interesse a uma mulher casada que não seja o olhar do seu marido. Fechou. Por isso que a gente não vai se vestir para o olhar de um homem, outro. Por isso que a gente não vai mostrar as pernas por aí, ou um decote que ele olhou lá, veio quase um umbigo. Não, por quê, irmãs? Qual é o propósito? De coração. Quando a gente se veste, não com modéstia, como a Bíblia fala, mas que a gente se veste para atrair o olhar de um outro homem, essa intenção é pecaminosa. E nós precisamos vigiar o nosso coração. Agora, para o marido, ok. Mas é em casa. Não é não? É só ele que vai ver. Então, está aí o que a Bíblia diz. Estou terminando. Mas eu queria terminar dizendo para você um recado muito importante. Invista pesado no que de fato é importante. Invista de fato no que é importante. Aquele texto de Pedro que eu li, diz que a gente precisa focar no quê? No interior. A mulher interior. Essa é a orientação, que a nossa preocupação não deve ser com o externo, com o cabelo, com a aparência. Não, a nossa preocupação maior é o homem interior do coração, que precisa estar unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Mansidão, ou seja, você vai se vestir de mansidão e de tranquilidade. E quando a gente é mansa, a gente parece com Cristo, porque Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem mais uma outra coisa. Como é que a gente investe pesado, então, no que é mais importante? Paulo, escrevendo lá a Timóteo, na segunda carta, versículos 9 e 10 do capítulo 2, diz que nós, mulheres, que fazemos por profissão servir a Deus, precisamos nos enfeitar com modéstia e com bom senso. Modéstia significa simplicidade, despretensão. Bom senso é sensatez, prudência, discrição, juízo. E tem mais uma coisinha que a gente precisa nos encher dela, é das boas obras, prática do bem. Isso precisa, sim, fazer parte do nosso cotidiano. Como Manu leu no início, a mulher sábia veste-se de força e de dignidade. Força significa robustez, vigor, energia, firmeza, que não se deixa abater. E dignidade, um atributo moral que incita respeito, autoridade, tem a ver com a nossa forma de comportar. É aquela ação de respeito aos próprios valores, amor próprio, decência, sinônimo de respeitabilidade, honestidade e seriedade. Essas precisam ser as nossas vestimentas. Nessas coisas nós precisamos investir pesado. Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide de tudo que diz respeito a você. Mas lembre-se, enganosa é a graça. Vã, ou seja, vai passar a formosura, a aparência. Há uns anos atrás eu não tinha esses vincos, não tinha esses quilos a mais. Ontem eu falei para o João, quando eu me casei pela primeira vez, eu tinha 23 anos, eu tinha 57 quilos. Eu falei, eu estou com saudade dos meus 57 quilos. Mas lembre-se, tudo isso passa. Vai passar. A cinturinha já não é a mesma. Tem mais celulite do que eu gostaria. Mas tem coisa mais importante.
que eu tenho aprendido nessa caminhada ao longo dos 50 anos. A mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então, que de fato nós queiramos o elogio, não por sermos gostosas, como o mundo diz aí fora, oh, que mulherão, não. Mas por sermos mulheres tementes a Deus, que esbanjamos graça, dignidade, força, modéstia, mulheres de boas obras, que glorificam a Deus em tudo que elas fazem. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém.